vídeo vou te ensinar como criar um efeito que está bombando e que muitos youtubers de sucesso estão usando para conquistar a atenção do público. Vamos fazer esse efeito de grade e adicionar alguns textos animados que brilham e iluminam a cena. Tudo isso usando apenas o CapCut. Seja bem-vindo ao canal Dark Makers. Fala Maker, beleza? Eu sou Dark e você já deve ter percebido que até eu já comecei a usar esse efeito nos meus últimos vídeos. Se você também tem vontade de criar efeitos incríveis, mas não tem acesso ao After Effects, você não está sozinho. Eu recebo muitos pedidos para mostrar como fazer esses efeitos no CapCut. E eu descobri uma técnica simples para criar esse efeito de grade usando o CapCut. Eu vou te guiar no passo a passo para que você também consiga fazer isso facilmente. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma dica aqui do canal. Se curtiu o vídeo, deixa o like e confira os outros tutoriais que eu já postei para melhorar ainda mais o seu conteúdo. Agora vamos lá! Separei algumas imagens para compor o fundo do nosso vídeo. O CapCut está sempre sendo atualizado e não dá para confiar que ele vai manter os itens que tem hoje na biblioteca por muito tempo. Para evitar problemas, sempre trago minhas próprias imagens e disponibilizo para você na descrição. Então vá até lá na descrição do vídeo, baixe todos os arquivos para acompanhar o tutorial. Para começar, arraste o arquivo de áudio para a linha do tempo. Esse é o mesmo áudio que eu usei na introdução deste vídeo. Vamos fazer esse efeito de grade e adicionar alguns textos animados que brilham e iluminam a cena. Tudo isso usando apenas o CapCut. E nós vamos fazer toda aquela animação juntos. Para fazer o fundo do vídeo, vamos puxar a tela preta e ajustar para que fique do tamanho do áudio. Na introdução desse vídeo eu mostrei a animação usando um fundo azul, mas para você ver como fica usando outras cores, vamos seguir o tutorial usando o vermelho. É só arrastar ele para cima do preto e ajustar o tempo. Com a camada da tela vermelha selecionada, vamos nas propriedades aqui na lateral, clicamos em máscara e selecionamos o círculo. Vamos aumentar a pena para o máximo, para deixar esse efeito de vinheta escurecer nas pontas. Vamos no menu básico e agora vamos em mistura e diminuímos um pouco a opacidade para não ficar um vermelho muito forte. Eu vou deixar com 80%. Agora podemos trazer a nossa grade e deixar em cima da camada vermelha. E vamos ajustar o tempo dela aqui também. Eu criei essa imagem bem grande para que a gente possa arrastar ela e mover durante o vídeo. Então vamos aqui nas propriedades e aumentar a escala dela para não ficar com esses quadradinhos muito pequenos. Depois vamos em mistura, escolhemos o modo luz suave, assim a nossa grade não vai ficar toda branca, que sinceramente eu não gosto muito, mas você pode deixar da forma que você achar melhor. Vou diminuir um pouco a opacidade dela aqui também, para suavizar ainda mais. Vou deixar com 60, que ficou perfeito para mim. Para diminuir um pouco a quantidade de cores na nossa linha do tempo, vamos selecionar as duas cores e criar um clipe composto. Basta apertar com o botão direito, selecionar criar clipe composto ou simplesmente apertar Alt mais G. Isso é bom que economiza um pouco de espaço aqui na nossa linha do tempo. Como eu falei, a nossa grade está bem grande e vamos poder fazer com que ela se mova durante a animação. Deixa eu diminuir aqui um pouco o zoom para você ver como que ela tá. Você já deve ter reparado que quando o Daniel Penin ou outro youtuber usa esse efeito de grade nos seus vídeos, eles deixam tudo tremendo para deixar o vídeo um pouco mais dinâmico. E aqui no CapCut podemos fazer isso através de uma camada de efeito. Basta vir aqui em cima em efeitos, vamos selecionar distorção e procurar pelo efeito onda. Agora vamos arrastar ele para a nossa linha do tempo e ajustar ele aqui também. Você pode ver que já temos um efeito de tudo balançando, porém o efeito está muito grande. Então vamos aqui nas propriedades do efeito para ajustar ele um pouco. Em aumentar a nitidez, vamos diminuir ela deixando 0, porque quanto maior a nitidez, ela gera esse contorno preto em volta da nossa grade e nós não queremos isso. Em tamanho, vamos aumentar para 100
Isso vai deixar o efeito de distorção mais espalhado. Em velocidade, você pode ir deixando do seu gosto. Aqui, quanto menos, mais lento vai ficar o movimento e quanto mais rápido ele vai ficar. A princípio, eu vou deixar com 50. Você reparou que além de distorcer, a tela também está andando para cima e para baixo? Nós não queremos isso. Então, vamos deixar a força em 0. Ela que faz esse movimento de ficar subindo e descendo. Vamos zerar aqui também o desfocar, porque aqui serve só para embaçar tudo mesmo. Aqui em torção serve para diminuir o tamanho desse movimento das ondas. Eu acho que a melhor opção para esse projeto está entre 10 e 15. Olha só como fica bem legal. A grade fica tremendo de uma forma bem suave. Agora vamos aqui em cima na opção de texto. Vamos pegar um texto padrão e arrastar para a nossa linha do tempo. Se você soltar por baixo desse efeito de onda, ele vai ficar tremendo também, o que deixa a animação ainda mais dinâmica. Mas se preferir deixar só o fundo tremendo, basta jogar o texto para cima desse efeito de onda. Para esse tutorial, tudo vai ficar por baixo do efeito de onda, porque eu quero que tudo fique em constante movimento. Preste bastante atenção nessa parte, porque farei o texto na primeira tela com você e os outros vão seguir o mesmo padrão. Então eu vou agilizar para não ficar muito chato e repetitivo o vídeo. Então vamos começar a ajustar o texto da primeira tela. Com ele selecionado, vamos aqui nas propriedades e procurar por uma fonte mais grossa. Eu gosto de usar a Open Sans Extra Bold. A ideia não é criar uma legenda, e sim destacar os textos importantes. Então eu vou escrever aqui com letras maiúsculas esse efeito D. Vou aumentar um pouco o tamanho da fonte aqui nesse slide. E com a agulha no início da nossa linha do tempo, eu vou apertar Ctrl C para copiar e Ctrl V para colar esse texto na camada de cima. Lembrando que quando você copia e cola, ele sempre vai gerar na posição aonde está a agulha. E eu precisava desse texto exatamente na mesma posição do texto de baixo. Vamos arrastar ele um pouco para baixo e mudar o texto para grade. Aumentar o tamanho dele aqui para que o início e o fim fique alinhado com o texto de cima. Esse vai ser o nosso padrão visual. Vamos sempre deixar os textos alinhados, o que sempre vai fazer com que um ganhe um pouco mais de destaque do que o outro. Agora selecionamos as duas camadas ao mesmo tempo, é só segurar o Alt e apertar em cada uma delas. E alinhamos o texto para que fique no meio da nossa tela. No momento em que eu termino de falar grade, vamos fazer esse efeito de grade. Eu vou finalizar a camada desses textos. E assim temos a nossa primeira tela pronta. Agora acompanhe aí como está ficando e tente fazer parecido. Vamos fazer as outras telas da mesma forma que fizemos essa. Copiando o texto e colando na posição da agulha aqui na linha do tempo. Mudando a palavra, destaque desse trecho do áudio e ajustando o tamanho das fontes. Tudo exatamente como fizemos na primeira parte, alinhando os dois textos para ficar com o início e o final combinando e deixando os dois bem no meio da tela. Se for difícil ajustar o alinhamento dos dois textos através do slide de tamanho, você pode clicar na lateral dele e arrastar para dimensionar também. O importante é manter esse padrão visual. No último texto, quando falamos do CapCut, nós vamos escrever só CapCut mesmo. Posicionar ele um pouco mais abaixo aqui e vamos aqui em exportar para arrastar a logo do CapCut para cima desse texto. Vamos ajustar e redimensionar para que ela fique assim. Agora que já definimos as telas de texto, vamos adicionar um brilho para esse projeto. Geralmente, quando o pessoal usa esse efeito, costumam colocar um brilho para dar uma iluminada na cena. Então, vamos aqui em cima em efeito, selecionamos lente e aqui procuramos pelo efeito suave. Arraste ele aqui para cima do nosso efeito de onda e ajuste o tempo dele aqui na linha do tempo. E olha que legal que fica com esse efeito aplicado. Ele ilumina toda a arte e podemos controlar esse brilho aqui nas propriedades. Eu vou deixar o meu mediano, então eu vou colocar em torno de uns 35, mas aqui vai de projeto para projeto. Dependendo do seu estilo, você pode deixar bem mais forte ou nem usar se preferir. Deixe da forma que te agrade, visualmente falando, e eu vou até aumentar um pouco mais aqui e deixar com uns 40.
E aí, você conseguiu acompanhar direitinho até agora? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te ajudar. E se estiver gostando do tutorial, não esqueça de deixar o seu like no vídeo para me ajudar também. Muitas vezes o vídeo tem até umas boas visualizações e as pessoas comentam, pedem ajuda, mas acabam esquecendo de deixar o like para fortalecer o canal. Então me dá essa força aí e vamos para a parte da animação. Para começar, vamos selecionar a primeira camada de texto, depois vamos aqui em propriedades e selecionamos a animação. Aqui é uma questão de gosto mesmo. Eu procurei por animações que eu achei legal para esse projeto. Nesse texto, eu usei uma animação de saltar para a esquerda e aumentei um pouco a duração dele. Você pode ajustar o tempo da animação nesse slide aqui embaixo, e eu vou deixar o meu com 1 segundo mesmo. No texto de cima, eu quero que a animação comece um pouco depois. Então, eu ajustei aqui na composição e depois escolhi a animação diminuir zoom 2. E a animação da primeira tela vai ficar assim. Agora, na segunda tela, a ideia é que o texto de cima comece deslizando de uma direção. Cada uma das telas seguintes, nós vamos seguir com essa ideia, de deslizar o texto de uma direção. E o texto de baixo, você pode colocar uma animação do seu gosto. Então, na palavra texto, eu usei a animação deslizar para a esquerda. E na palavra animados, eu usei acenar. Gostei dessa porque ela anima separadamente cada letra. Lembrando de colocar as duas animações com 1 segundo de duração no slide aqui embaixo. Vou ajustar também a palavra animados para surgir um pouco depois. Você pode reparar que eu não coloco ela depois que acaba a animação da outra. Eu coloco um pouco antes de terminar para deixar a animação mais fluida e dinâmica. Agora é só ajustar o fim dela aqui e vamos para a próxima tela. Nessa aqui, a animação que eu usei no texto de cima foi deslizar para baixo. E no texto de baixo, eu usei a animação apertar. E deixei as duas com 1 segundo de duração. Ajustamos aqui a entrada do texto para surgir um pouco depois. E vamos para a última tela. Nessa última tela, eu usei a animação Boing, com 1 segundo de duração. Eu usei a animação deslizar para a direita na logo e deixei ela com 1,5 segundos de duração, para que ela consiga entrar bem suave mesmo. Finalizando todas essas animações, nós vamos animar a grade. E agora você vai entender o motivo de cada uma das palavras deslizar de uma direção para outra. Eu vou posicionar a grade aqui no canto de baixo, na esquerda, e vou levar a agulha para o início da animação dessa segunda tela de texto. Com a camada grade selecionada, eu vou aqui nas propriedades e marco um quadro-chave em transformar. Levo a agulha para o final da animação de deslizar do texto e crio um outro quadro-chave aqui na grade. Vamos arrastar a grade para a esquerda seguindo a animação do texto. E olha que legal que isso fica. Seguindo essa ideia, vamos fazer a mesma coisa na passagem para a próxima tela. Marcamos um quadro-chave aqui na grade, bem no início da animação da palavra deslizando. E no final, deslizamos a grade para baixo para acompanhar o texto. E faremos a mesma coisa na última tela. Marcamos um quadro-chave na grade, bem aqui no início da animação. E no final, deslizamos a grade para a direita, acompanhando o movimento da logo. Agora precisamos suavizar essa animação da grade. Então apertamos com o botão direito nela e vamos em Exibir animação de quadro-chave, ou Alt mais K. Vamos expandir o eixo X aqui nessa setinha e selecionamos os quadros-chave e marcamos essa opção do meio para criar uma curva automática. Nós vamos fazer isso no primeiro e no segundo. Se quiser que a grade vá freando ainda mais devagar, basta você puxar um pouco essa aresta para o lado, mas lembre-se de deixar a outra parte aqui onde é para ficar reta mesmo, bem alinhadinha.
deixando bem claro que a gente só vai alterar a curva e a aresta onde a gente vê que tem essa linha descendo ou subindo. As partes onde estão retas, a gente tem que tentar sempre manter alinhado, porque se mover um pouquinho ali, a sua animação vai ficar se movendo sozinha. Essa outra parte aqui, que é a segunda tela que o texto desliza para baixo, precisamos expandir o eixo Y e suavizar os dois quadros-chave dele. E seguindo essa mesma ideia, colocando as curvas automáticas e puxando um pouco mais a aresta da segunda keyframe. E se você quer que ela comece com a animação um pouco mais rápido, é só você diminuir um pouco a curva inicial. Mais uma vez, lembrando sempre de manter todo o restante em linha reta. Só vamos fazer curva aonde já tem. Vamos voltar aqui para o eixo X e suavizar a última parte, seguindo exatamente da mesma forma. Agora, a animação da nossa grade já está pronta, mas precisamos criar a animação de saída de cada tela de texto. Não queremos que o texto suma do nada. Então, para ajustar isso, vamos esticar o texto até o final dessa setinha, que é a marcação da animação do texto que desliza da tela seguinte. Agora vamos selecionar os dois e criar um clipe composto. Com a agulha aqui no início dessa segunda animação, vamos selecionar esse novo clipe que criamos e ir nas propriedades dele. Vamos marcar um quadro-chave em transformar e colocar a agulha no final para mover esse clipe para fora da tela. Vou voltar um pouco a agulha porque não consegui selecionar o clipe aqui na tela. E agora sim, vamos ali em cima arrastar ela para fora da tela, seguindo a mesma direção da animação da outra camada. Ela vai sair de cena deslizando para a esquerda, acompanhando a animação da grade e a animação do outro texto que está entrando. Mas eu não quero que os dois textos se choquem. Então vamos suavizar o movimento como fizemos na grade. Porém, só vamos marcar as curvas automáticas mesmo sem puxar a aresta. Mas mesmo assim, eles ainda estão se encontrando. Para resolver isso, eu vou ter que antecipar um pouco o quadro-chave para fazer essa animação começar um pouco antes. É só arrastar ele aqui e ir ajustando para que os dois textos não se encontrem. Eu vou ter que ajustar também um pouco o início da grade, porque o texto de cima começou se movendo enquanto a grade estava parada, e nós queremos que ela se mova junto com a animação. E olha como fica bem mais legal agora. Agora vamos repetir o mesmo processo nos outros textos, ajustando até o final da animação de entrada da próxima tela, criando um clipe composto, ajustando o movimento da grade para que comece a se mover junto com o clipe que está saindo da tela, adicionando o quadro-chave um pouco antecipado, seguindo o movimento da animação, lembrando de sempre suavizar o movimento com as curvas automáticas. E por último, repita o mesmo processo com os outros dois textos. A ideia é fazer com que pareça que os textos estão saindo junto com a grade, como se fosse uma câmera se movendo para o lado. E com isso a nossa animação já está pronta, mas ainda falta um toque especial para deixar tudo mais profissional. Mas você já deixou o seu like aqui no vídeo? Até porque, se você chegou até aqui, é porque o vídeo está interessante para você. Então aperte aí no joinha e bora para a finalização. Eu importei esse efeito de grunge aqui para dentro do programa e vou arrastar ele para a nossa linha do tempo. Lembrando que todo o material está disponível no link da descrição do vídeo. A ideia é colocar aqui por cima da grade e ajustar o tamanho dele. Agora é só vir aqui na mistura, mudar o modo dele para tela. Assim vai sumir toda essa parte preta, deixando só os pontinhos brancos aparecendo na tela. E vai ficar assim. Eu sinceramente achei esse efeito muito rápido e não está combinando com a nossa animação aqui. Então vamos selecionar ele e vir aqui em cima em velocidade para diminuir um pouco e deixar ele mais lento. Eu vou ajustando de forma que eu acho que fique melhor com esse projeto. Mas é questão de gosto mesmo, então deixe da forma que você preferir. Depois levamos a agulha para o final da animação e cortamos o que sobrou desse efeito. É só apertar nesse ícone aqui. Vou diminuir aqui um pouco a opacidade para que ele não fique mais branco que o texto. E olha como está ficando a animação.
Bem legal, né? Aproveite esse momento para fazer ajuste nos efeitos e deixar do jeito que você acha melhor e mais interessante para o seu vídeo, ajustando o brilho para deixar mais forte ou mais fraco, alterando um pouco o efeito das ondas. Faça testes e veja como você pode mudar a animação com apenas alguns ajustes. Eu mudei a velocidade das ondas para 70 e achei que ficou bem mais legal. Agora, vamos selecionar todas as camadas ao mesmo tempo e transformar tudo que tem aqui em um clipe composto. Para dar um toque final, vamos selecionar esse clipe composto e ir nas propriedades. Vamos adicionar um borrão de movimento. O programa vai carregar o efeito e olha que legal que vai ficar a animação. Eu vou fazer alguns ajustes nesse borrão, deixando ele com 80 de desfoque e 30 na mistura. Agora a nossa animação já está bem legal e bem profissional. Só falta vir aqui em cima e apertar em exportar. Escolha a pasta onde você quer salvar, se preferir, mude as propriedades do vídeo e depois aperte em exportar. E a nossa animação exportada vai ficar assim. Vamos fazer esse efeito de grade e adicionar alguns textos animados que brilham e iluminam a cena. Tudo isso usando apenas o CapCut. E aí, o que você achou? Se ficou alguma dúvida ou quiser dar alguma sugestão para os próximos vídeos, é só deixar aqui nos comentários que eu tô sempre lendo e tentando ajudar. Se você gostou desse tutorial com CapCut, dá só uma olhadinha no trecho desse outro vídeo que vai passar na tela final, onde eu ensino você como fazer a sua do zero para usar nos seus vídeos. Se gostar, é só clicar no vídeo do lado e nos vemos lá. Se inscreva no canal da ArcMakers e se torne um maker. Uma tela final bem feita pode manter os espectadores por mais tempo no seu canal, ela desempenha um papel crucial para engajar o seu público e conquistar novos inscritos. Mas nem todo mundo sabe fazer uma tela final impactante, e é por isso que hoje eu vou te ensinar um passo a passo para você poder criar a sua própria tela final